Olá pessoal, estamos em mais uma edição da Embarque Nordeste e no videocast de hoje eu tenho dois convidados que é uma satisfação enorme trazer eles aqui por duas situações. Ambos que são da minha escola de jornalismo, da mesma geração e que além de jornalistas ganharam uma nova nomenclatura. São jornalistas empreendedores. Severino Carvalho, Michael Marques, que são idealizadores da página Alagoas Notícia Boa. Seja bem-vindo, gente. Sejam bem-vindos. Obrigado, Valdson. Prazer estar aqui. Bem, para a gente começar, eu queria saber de vocês o que é o Alagoas Notícia Boa e como ele foi configurado. Como foi que vocês pensaram exatamente em uma página que traz notícias que a gente pode chamar que é good vibe, né? Aquela notícia positiva. Bom, o projeto ele nasceu, a semente do Alagoas Notícia Boa nasceu com o blog da Costa dos Corais. Em 2008, 2009, o Michael me apresentou a plataforma Blog, que hoje está já, né? Superada. Ou seja, superada, é verdade. Essa coisa da internet. Então, ele tinha um blog lá em Arapiraca, trabalhava na sucursal, e me apresentou a plataforma. E eu fiz o blog do Carvalho, que era para contar ali os bastidores da produção da notícia no interior do estado. Logo em seguida, eu fiz o blog da Costa dos Corais, que era justamente para falar das coisas boas ali da região do Litoral Norte, uma região belíssima, que eu tive o prazer, a honra e a graça divina de morar e trabalhar durante 14 anos. Tivemos, né? Porque estivemos, na verdade, na Costa dos Corais. Inicialmente como concorrentes, naquela concorrência boa de jornalismo, que é aquela concorrência onde todo mundo queria dar notícia em primeira mão. Jornal impresso, né, Walter? E é bom lembrar também que também estivemos na mesma bancada, com o mesmo, na mesma empresa de jornalismo, né? Verdade. Maico, me diz o seguinte, por que trazer notícias boas para o público alagoano? Como muita gente sabe, eu iniciei minha trajetória profissional em Arapiraca, né? Eu não tinha praia, como vocês, né? Enfim, não tinha aquele cenário deslumbrante, mas notícia não faltava. Só que eu produzia muito conteúdo, necessariamente não era aquele conteúdo de notícia boa, né? Ou seja, a região, naquele momento, ela gerava muita notícia polêmica ou até negativa, né? Eu tinha um blog lá no passado, e eu publicava nesse blog justamente o que não servia para aquele produto onde eu trabalhava. E tinha uma audiência interessante. O que não era publicado nos jornais. Exatamente. Né? O bastidor ou a coisa boa. Né? Então, ia de roteiro de turismo, a dica de hospedagem em Olho d'Água das Flores, por exemplo. Né? Só que em algum momento eu tive que deixar esse conteúdo parado, porque eu precisava sobreviver de outra maneira, né? A gente foi avançando na vida, na questão profissional e, num determinado momento, a gente sentou para pensar um projeto conjunto que a gente conseguisse juntar conteúdo propositivo, né? Incentivador, prestação de serviço, né? Um misto de economia, de turismo. Então, surgiu aí o projeto Alagoas Notícia Boa. Isso é interessante. Como é que nós podemos conceituar uma notícia boa? Essa notícia é o quê? Ela é econômica? Ela é uma notícia de lazer? É uma notícia de turismo, de cultura? O que é uma notícia boa diante da concepção do que vocês fazem hoje? Lembrando que é um jornalismo segmentado. O conceito correto eu talvez não tenha, mas eu diria que é uma notícia que lhe serve, que lhe norteia em alguma coisa no dia a dia. Né? É um exemplo. Um exemplo. Exemplo, boas ações. Boas ações. É uma notícia que traz um panorama positivo, por exemplo, da economia, que mostra que determinada política pública está sendo assertiva, está no caminho certo, enfim. Há uma gama de possibilidades e de se enxergar também essas pautas, né? Não só ficar ali no exemplo particular, individual. Existem N possibilidades, né? De se enxergar e se trabalhar essa notícia. Então, a gente abriu esse leque, né? Quando a gente fez a pesquisa para
produção do projeto, a gente viu que no país existiam pouquíssimos sites de notícias boas, né? E Se vende mais notícia ruim, eu digo assim, no jornalismo tradicional, é um hábito se vender mais jornalismo Diria que negativo? nós, seres humanos, temos, ou somos muito atraídos pelo polêmico, né? Isso é natural, né? Na fase de vida em que estamos, por exemplo, e alguns dos leitores também estão numa fase diferente, há uma demanda por conteúdo propositivo, digamos assim, né? Que vai impactar de alguma maneira no seu dia a dia, né? Ou seja, um serviço público que foi lançado, uma estratégia de algum órgão público na área de turismo, né? Alguém vai querer saber qual é o impacto disso, né? O poder público investe, mas isso vai implicar em quê? Vai gerar emprego? Vai gerar oportunidade, por exemplo, para taxista? E aqui um exemplo interessante do nosso produto. Eu fui vizinho durante um tempo de um taxista que é empreendedor na área de turismo, né? Muito Ele, bom. ele trabalha com fretamento de passeios para São Miguel dos Milagres e Maragogi, essencialmente, é o carro-chefe dele. Ele atende basicamente ao turista que vem do sul-sudeste. E eu mostrei o site para ele e um dia desse ele chegou para mim e disse, essas aí do navio chegando, me avise, viu? Ele Esses quer conteúdos saber. aí Interessa, né? eu disse, Eduardo, mas o que é que lhe chamou a atenção? Esse meu amigo, é o euro descendo, conjugado com o dólar, né? Então, assim, eu sabendo que vai ter aquilo ali, eu me programo e vou lá prestar o meu serviço. Um exemplo, assim. Agora, essa deixa aí de um taxista que tenta atuar de uma forma diferente, Sim. abre margem para mais uma pergunta que eu acho que é muito importante e todo mundo quer saber. Como é empreender na comunicação? A Embarque Nordeste é um site na área de turismo, negócios e economia em geral. Nós trabalhamos esse segmento e sabemos que não é fácil empreender. Como é para vocês empreender na comunicação? Eu pergunto porque eu acredito que muita gente quer saber, principalmente quem trabalha com comunicação. Somos do mesmo período ali onde não se tratava empreendedorismo muitas vezes dentro da academia, que é uma falha que já foi revista. Isso aí é muito bacana. Eu passei pouco tempo agora na universidade, mas isso já foi colocado dentro da grade. Como empreender na comunicação? Você fala de uma questão interessante, né? Na academia, a gente, pelo menos na nossa época, a gente se preparava basicamente para trabalhar em algum lugar em troca de algum salário. Mas era uma época em que você tinha opções de emprego, né? Você tinha muito emprego. Não diria que tinha para todo mundo, mas você tinha opção. A economia muda, né? O cenário se transforma e, enfim, a gente passou por diversas fases, né, de trabalho e num determinado momento a gente precisou empreender. E aí você não tem aquelas experiências prévias, você não tem aqueles cursos de como faz isso, de como faz aquilo. Aí você tem que pesquisar, né? Basicamente, eu diria que é desafiador porque você precisa pensar um projeto tecnicamente, você Sim, tem que ter alguém que cuide da questão técnica do projeto, você tem que entender um pouco de tributo que você vai pagar, nota fiscal que você vai emitir, ou seja, no geral, receita e despesa, né? Até porque, para não detalhar muito isso, existe um custo para produzir qualquer conteúdo, né? É sim, tempo, sim. é o deslocamento, se você tiver que ir, né? Telefone você tem que ter funcionando, né? Você tem que pensar no público que você vai entregar esse material, Exatamente. não é mesmo, Severino? Como também você vai pensar em como viabilizar tecnicamente e financeiramente aquele negócio. e falando na formação, eu lembro que em 97, quando eu entrei no curso de jornalismo lá na UFAL, fui assistir uma palestra de uma jornalista já conceituada, já consolidada no mercado, e ela disse assim, o jornalista tem que fazer voto de pobreza. E que se Caramba. não der certo, tem que vender enciclopédia. Quer dizer, hoje é um pensamento totalmente Ultrapassado. ultrapassado, né? Sim. Talvez já era na época, E né? nem se quisesse vender enciclopédia hoje venderia, né? Que hoje você dá um Google já tá lá. Já tá lá. Então a internet ela veio assim, bagunçou o coreto, mas também te deu oportunidades, né? Quem diria que hoje eu teria, eu e Michael, um jornal, E né? qual foi Escrevendo o para feeling? E qual foi o feeling? Dizer assim, olha, eu posso produzir algo, porque
nós fomos para saímos de um processo vertical, fomos para um processo horizontal, onde todo mundo consegue muitas vezes produzir, né? Não com a mesma qualidade. Mas qual foi o feeling? Vocês disseram assim, não, nós somos capazes de gerar um produto e fazer com que esse produto seja rentável, possa ser entregue, possa ser vendido, possa ser comercializado. Qual foi o feeling? A pergunta é desafiadora, né? Eu diria que assim, o que é que nos ajuda muito? Acho que a experiência, né, de ter passado por diversas situações profissionais, né, e de ter sido repórter no interior, a gente aprendeu muito cedo a filtrar, a peneirar, ou seja, naquele embolado ali, o que é que realmente interessa como notícia, né? Então, assim, a gente recebe muitos conteúdos, né, e a experiência nos ajuda para achar ali o que de fato interessa ao leitor. Então, assim, um dos feelings foi esse. Sem né? contar que a gente já era multiplataforma lá atrás, né? Sim. Porque a gente escrevia, a gente editava, fotografava, dirigia. Então eu Escrevia o contrato, levava o contrato comercial, né? Eu costumava dizer que a gente batia escanteio e corria para cabecear, né? E fazia mais com menos, porque a gente sabe a dificuldade que era no interior. Quantos anos tem o site de vocês hoje? Fizemos agora 1 ano em março. 1 ano. E o que vocês tiveram que aprender? Disseram assim, olha, eu digo porque eu tenho uma sócia e o nosso desafio é, muitas vezes, não pensar só como jornalista, mas também como empreendedor. Saber como a coisa pode, de fato, acontecer e realmente ser algo rentável, né? Algo que possa realmente existir. Diante disso, como é que vocês avaliam esse ponto? Um dos desafios iniciais foi, evidentemente, a primeira convivência em sociedade, com um sócio. Né? Nesse ponto, a gente não tem, Não tem problema. dificuldade, mas não significa que não há uma cobrança Mútua, né? mútua, né? Claro, todo mundo com uma certa educação. Depois, a gente precisou entender que conteúdos, de fato, podem interessar possíveis parceiros, né? E aí você usa um pouco de estratégia também, né? E na questão comercial, como vender esse produto? Inicialmente a gente produziu o produto, né? Ele passou a ter alguma repercussão no nosso segmento profissional por alguma qualidade. Não estou aqui fazendo menção de forma de diminuir nenhum produto, não é isso. A gente, enfim, trilhou um caminho de notícia propositiva, útil, né? Ou seja, de divulgar ou enfatizar serviço A ou serviço B e não gestor A ou gestor B, político A ou político B. Foi o caminho que a gente encontrou para poder ser visto, né? Digamos assim, pelo leitor e por esses parceiros. Né? Os parceiros que são diretamente o processo de anunciantes, né? Sim. Porque a gente precisa lembrar que, da mesma forma que o jornal impresso foi feito, que rádio, há toda uma estrutura que tem que ser feita, há todo um custo de logística, e isso tem que ser financiado, lógico, de alguma forma, né? Seja um processo publicitário, seja por assinatura, da forma que pode ser comercializado, né? Então, eu queria saber o seguinte, hoje, como vocês conseguem dividir diretamente o processo de tarefa? Vocês, além de produzir o processo de notícia, também fazem as vendas? São vocês que fazem o contato comercial? Vocês têm um comercial por trás? Como é que vocês organizam esse processo aí? Não, eu e Michael é pau para toda a obra. A gente pretende, sim, ter um profissional, por exemplo, para gerenciar as redes sociais exclusivamente, ter o nosso departamento comercial, ter uma pessoa ali para fazer aquilo exclusivamente. Hoje fazemos eu e Michael, né? A gente tem o nosso Media Kit que está pronto, né? E é isso, a gente tem corrido, não é fácil porque a gente briga ali numa fatia de um bolo que são dos grandes, né? Não é fácil. Mas que é possível compartilhar. Sim, sem dúvida. A gente entende da seguinte forma, tem anunciante que não quer ver a sua marca vinculada, por exemplo, ali próximo a um cadáver, uma notícia, né, que não, uma futilidade, porque tem também, né? A fofoca, aquela coisa. Não, a nossa notícia é uma notícia propositiva, né? É diferenciada. Então, tu quer anunciar onde? Isso, positivo. Pois é. Ponto positivo. É por aí. E aquela coisa que eu estava te falando, da sementinha do blog.
E me incomodava muito morar e trabalhar no litoral norte de Alagoas, e 80% do meu noticiário que saía da sucursal, 80% era com notícias Negativos. negativas, porque era um momento difícil, a violência naquele início ali estava fora de controle, e a chegada do crack no interior, que foi assim, uma epidemia. Sim, Depois a epidemia da moto, dos acidentes de moto, que era uma epidemia, questão de saúde pública. sim. A gente cobria 2, 3 Acidentes, acidentes né? de moto, coisas terríveis. E aquilo me incomodava, e eu dava vazão aonde? No blog, né? Então aquilo ficou ali guardado, o blog eu sempre atualizando, e quando chegou o Marcos, rapaz, vamos fazer um negócio maior, vamos pensar, digo, vamos fazer um portal, bora. A gente só não sabia para onde ir. E a ideia do Alagoas Notícia Boa, eu vou Sim. revelar aqui, nasceu no momento mais difícil da minha vida, que foi o processo de adoecimento e morte de minha mãe. Eu estava na Santa Casa, ela tinha passado pela 4ª cirurgia e já estava estabilizada tudo, e ali eu fiquei. E nesses momentos a gente repensa a vida, né? Os Sim, sim. valores, o que a gente deve levar, o que a gente deve, né, Propagar também, né? propagar. E aí eu disse, rapaz, eu tô passando um momento difícil, é só notícia ruim. A pandemia, a gente tava. Imagine um paciente de câncer em meio à pandemia, você não podia sair para fazer os exames, para fazer, enfim. Foi difícil. E veio o estalo, eu digo, por que não? Tanta notícia ruim, por que não fazer algo bom? O mundo, acho que não está precisando disso. Que possa motivar um pouco, né? Que possa motivar, que possa dar exemplo, que possa, né, fazer a gente respirar. Então aí eu fui pro Marco, bicho, vamos fazer um site só de notícia boa, cara. Ele disse, tô dentro. Passamos uns 3 ou 4 dias. Não foi? Mensagem vai, mensagem A gente vem, para vem. encontrar esse domínio, né? O nome, né? Ó, pode ser esse. Não, não dá. Vai, vem, vai. Encontramos, registramos o domínio, né? Ou seja, Sim, sim. você vai empreender, inicialmente você precisa ter essa marca, né? Ou seja, ou você vai, em algum momento, ter um registro industrial, ou você vai ter o domínio na internet ou na rede social, né? Você chega, pá, e garante ali esse espaço, né? Gente, do tempo que nós entramos ali, falo porque, na verdade, eu me inspirei muito em vocês na questão de quando a gente fazia jornalismo. Eu acho que Sim, vocês estavam ali alguns anos à frente, né? Na verdade, quando eu cheguei, vocês já estavam. Vocês são mais velhos que eu. sim. Não muito, Não, hein? não muito, né? Mas vocês já estavam e eu acabei, lógico, a gente acaba se inspirando ali. Mas muita coisa mudou no processo da comunicação, né? Sim, Eu lembro que um jornal impresso era capaz de derrubar ou manter um governador, sim, de dar uma estabilidade política ou gerar uma crise política dentro de qualquer organismo, né? Vai o jornal impresso, há toda uma diferenciação também de como hoje se consome TV, talvez o rádio ele consiga ainda se manter, chega aos portais, já estamos em outro processo, né? Uma coisa muito dinâmica. Para vocês, qual foi o ponto mais importante de toda essa modificação que nós estivemos dentro desse labirinto de informações, de modificações aí da comunicação? Quais são os pontos para vocês que vocês consideram mais importantes que vocês assim? Isso foi fundamental, talvez, para ajudar na produção de comunicação em geral, seja jornalismo, seja como for, ou foi diretamente insignificante? O que é que vocês consideram aí nesse patamar? eu teria, Valdson, diversos exemplos, digamos assim, do impacto que alguns conteúdos que eu produzi, né, no passado, ou seja, o que é que eles conseguiram transformar, né, socialmente. Tem diversos. Mas uma coisa que me chamou a atenção num tempo não tão distante é que alguns conteúdos que eu produzia não geravam impacto, né? Então, ninguém tinha me dito exatamente que o mundo estava mudando, mas eu já percebia que trabalhar de um determinado jeito ou numa determinada plataforma já não impactava. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, é que eu acabei indo trabalhar com assessoria e encontrava muita gente que lia conteúdo meu na época do outro produto, e as pessoas diziam, você está em Arapiraca ainda? Eu já tinha encerrado a minha missão em Arapiraca há mais de uma década, né? Hoje mesmo encontrei uma pessoa e disse, rapaz, você está em Arapiraca ainda? Eu disse, não, ainda não estou mais não. Tem Então, 14 marcou a anos, né, produção do que eu não estou conteúdo. lá. E aí eu tinha essa necessidade de voltar a ter algum espaço em que eu pudesse trazer algum conteúdo útil e me reconectar com esse público. Então, aqueles leitores, eles estão aí, entendeu? Assim, hoje é até mais fácil você chegar até essas pessoas, porque elas não precisam mais comprar aquele produto, né?
Mas você tem que ter alguma qualidade, oferecer alguma coisa. Eu acho que o ponto foi a popularização da internet. Sim. Porque aí te deu, como eu falei lá atrás, ela bagunçou o coreto, mas também te deu oportunidades, né? E aí eu lembro da frase do Chateau, quando ele disse: "Você quer escrever o que você quer, compra um jornal para você." Hoje nós temos um jornal, Pois é, onde eu nosso, falo né? o que eu quero. Exatamente. Era difícil, né? Quer dizer, sempre tem aquela coisa da pode, não pode, né? Vai, não vai, essa Vai, não informação é vai. válida, Aí essa tem o não é. REC, tem não sei o quê. Não, hoje Não, gente, e a gente tem que pensar também que assim, contava vários, tem vários fatores que tem que ser contabilizados aí, né? Que vai da quantidade de matérias que poderiam ser geradas, do tamanho do espaço que tinha o jornal, do que poderia ser priorizado e não ser priorizado por diversos fatores, até mesmo pelo espaço. E havia também uma questão de logística que era muito grande, né? Eu lembro que situações de para você mandar jornal para todo o estado. Hoje vocês escrevem, seja aqui na Alemanha, em qualquer lugar, alguém pode ver essa informação positiva, né? Então exato. isso ajuda. A gente anda com a redação nas costas, né? O laptop ali, o computador, Sim. o celular. Então você administra o seu tempo, você consegue se organizar, né? Você consegue ter o seu momento em família, você não, né? Porque você tá ali, aquela questão de empreender. Por que empreender? Também para ter essa liberdade, né? Para ser o seu gerente. São vantagens e São as vantagens e desvantagens, né? desvantagens, exatamente. Mas se você está correndo, você está correndo para você. Se você gastou um pouquinho mais, né? O cabelo ficou branco, mas foi uma coisa que você investiu em você. Então, isso é muito válido. Não que a outra experiência não tenha sido, né? Sim, totalmente Mas a positiva. gente começa a enxergar outras possibilidades e Ter outras prioridades outras também, né? prioridades. Aquilo que eu te falei Sim, do leite lá do hospital, aquilo veio para mim como como um alerta, né? um alerta, uma catarse, sabe? Sim, Você tava perdendo ali a minha mãe, sim. né? O jornalismo me deu muita coisa, mas também me privou muito, né? Eu vivi muito tempo afastado dos meus pais Sim. por conta não que hoje não Não ocorra exija, né? isso, Sim, mas eu consigo me organizar melhor, sim. né? E, Então e essa é uma ter, e das vantagens de ter, empreender também do lado pessoal, né? de poder fazer algumas escolhas, né? Fazer algumas Bem, escolhas. gente, para a gente poder encerrar aqui, eu queria saber de vocês o seguinte: vale a pena ou não empreender? O que é que vocês deixam de recado diretamente para o nosso público? Começando por Michael. Sim. Só que o ato de empreender, ele requer uma certa coragem, requer desprendimento, né? Você tem que abrir mão daquela lógica tradicional, né? Ou seja, é como se você estivesse conduzindo um navio sem saber nadar. Eu não sei nadar na vida real, né? O navio não pode afundar. Ou seja, o barco eu tenho que, de uma borda a outra, eu tenho que chegar lá. Montar uma estratégia Eu e tenho que ter uma conseguir chegar. estratégia para eu conseguir chegar lá do outro lado. Entender o mercado também, que você perguntou lá atrás, eu fiquei de responder, mas enfim, Sim. eu perdi. Mas entender o mercado é importante. E a gente não teve, como a gente comentou, essa formação lá atrás, né? Eu fiz uma pós agora, há pouco, em assessoria de imprensa, que me deu também um up, assim, me abriu a Então, conhecimento é cabeça. sempre É importante. sempre Seja o importante. acúmulo ou seja até realmente a gente trazer alguns conhecimentos. Isso. E ajuda muito também para quem tiver algum desejo de empreender ou em comunicação e outra coisa, é você estar cercado de gente que empreende, né? Você conviver com quem empreende, né? Ou seja, não tem receita própria, pronta, né? Não está escrito que o caminho certo é esse ou aquele, né? Sim. É vivência, né? Com o passar do tempo, o avançar da idade, você adquire experiências e você já tem alguns filtros, né? Sempre tem alguém que vai lhe ajudar. E talvez eu acho que a maior lição do empreendedorismo são também histórias de fracassos, né? De você muitas vezes errar. Sim. Né? Nós da Embarque Nordeste já montamos a Embarque Nordeste em um outro momento que não conseguimos, por uma série de fatores mesmo, de amadurecimento, levar. Mas aquele erro cometido lá atrás, ele não vai ser cometido hoje novamente. Né? Então, assim, há grandes desafios em empreender, mas que é muito bacana. E O assim, jornalista pode se empreender isso é com bacana. ética, com transparência, Sim. né? Com responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Tanto pode como
o jornalista ele tem uma característica interessante em relação a outras profissões, que é o seguinte, ele consegue organizar as ideias, as informações. Muita gente não tem Sim. esse dom, como eu também não tenho o dom da contabilidade ou de outras coisas. Você pode ter a tecnologia mais inovadora do mundo, mas nem todo mundo consegue entrar numa reunião e tirar dali o que interessa, né? Perfeito. Então, assim, na minha opinião, o fator humano sempre vai ser necessário. Então, assim, a experiência do jornalista que queira empreender é necessária. O que a gente faz, na verdade, é ver qual é a plataforma do momento que a gente pode usar para... Qual é a ferramenta? Qual é a ferramenta? Então, assim, a experiência e ferramenta, né? Talento, experiência e ferramenta. E o resto é remar, né? Para não deixar o barquinho... Michael Severino, muito obrigado pela conversa. Gente, a Embarque Nordeste fica por aqui. Lembrando que a Embarque Nordeste é um produto da Riacho Doce Gestão de Ideias. Até a próxima.